É muito curioso porque eu nasci em Petrópolis, né? E quando meu pai me levava nos Peg-Pags da vida, que hoje a gente conhece como supermercado, né? Aí tinha uma guitarra e um violão. Aí eu pedi pro meu pai a guitarra, a guitarra. Aí meu pai ia me dava o violão, né? Porque eu acho que eu tinha, na década de 60, tinha aquela ressonância da música dos Beatles para mim, né? E foi aí que começou uma trajetória de brincadeira mesmo, né? Ou seja, o violão ele é um instrumento que você põe no colo, assim, é um amigo, né? E aí que ele vai dando aquelas respostas que você deseja, né? Depois começam os laboratórios, né? Os laboratórios instrumentais em que você, sei lá, experimenta em várias vertentes, né? No samba, no choro. Meu pai tinha um grupo de choro, eu tocava cavaquinho também e tal. E o instrumento foi entrando assim como uma brincadeira, né? Aí vem alguém ali, coloca aquela pitadinha dizendo, olha, você pode começar a estudar música, né? E você pode realmente viver disso, da arte da música, né? E aí que eu fui adentrando num caminho assim híbrido, né? Por isso que eu gosto de chamar que esse CD expandido, o novo CD, ele é uma espécie de híbrido, né? Mesmo sendo expandido, porque eu começava a trabalhar com choro, com música instrumental brasileira, com canções, composição de canções, mas também eu estava entrando na música clássica, né? Em que eu entrei na faculdade, na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Daí a minha família já tinha, na década de 60, se mudado para o Sul, e eu estudei em Curitiba, graduação em violão clássico mesmo, né? Estudar Renascença, música clássica, música instrumental, né? Eu posso dizer que na família tinha atividade musical, né? Mas os caminhos profissionais, como foi a primeira pergunta, os caminhos profissionais, eles foram meio que... o safari foi da minha parte, né? Porque até então não tinha... aqui no Brasil tem umas definições complicadas em relação ao músico ou ao artista, né? Que o artista, o músico, aquele músico bem-sucedido é o que cai na mídia, o que faz sucesso, né? Não é como os outros países em que você tem uma atividade, digamos assim, de classe média artística que sobrevive, né, profissionalmente. Né? Então a minha família ainda não entendia isso, então eu fui buscar com informações de colegas, informações de profissionais, de professores meus, né, que a gente vai buscando e que daí a gente vai achando esses caminhos. Olha, profissionalmente, foi por ali, década de 80, em que, mesmo entrando já na faculdade, na graduação, já tinham atividades em que eu atuava, né? Sejam elas no interior do estado, sejam elas em concursos de música, né? Então eu já me sentia profissional, tanto é que eu brincava com as minhas professoras. Professora, dá para abonar minha falta porque eu estou indo dar um concerto, tocar numa cidade aqui, ali, cidade acolá. Então eu já gostava dessa questão de que você tocar música para as pessoas, né, era uma atividade musical, uma atividade profissional, né? Então eu gostava dessa brincadeira profissional. A primeira vez, eu acho que a primeira vez foi já na graduação, assim, quando eu estava começando a estudar mesmo. Mas teve momentos assim curiosos assim na minha adolescência que foi, sei lá, subir para tocar em banda de carnaval, né? Então o palco, porque essa coisa do palco é curiosa, né? Porque você sobe no palco para várias funções, né? Mas essa primeira de música instrumental, eu acho que foi
na escola mesmo, na escola de música. É curioso porque o violão ele é mais do que propriamente um instrumento de acompanhar o canto ou um instrumento melódico, né? Ele é um instrumento de vida própria, assim. Se você ouvir a obra de Villa-Lobos ou mesmo ouvir a obra de contemporâneos dele, e que sejam obras tradicionais como valsas, choros, você vai ver que existe ali uma canção sem palavras, né? Então o instrumento ele praticamente é um porta-voz dessas canções, só que com uma palavra que é uma palavra pura, que é o som, né? Então ele participou dessas evoluções, né? E é muito interessante porque o violão ele tem uma especialidade muito forte, que é a questão da tímbrica, né? Ou seja, um instrumento em que você atua muito próximo da fonte sonora, né? Então você consegue fazer muitas variações, muitas diversidades sonoras, né? Então é bem curioso isso, porque na tradição desse instrumento, né, como um instrumento ali coadjuvante da história da música popular, ele é um instrumento que garantiu a sua voz própria através dessas peculiaridades que a técnica tem do instrumento, né? Até um pouco em detrimento de algumas precariedades que o instrumento tem, como por exemplo volume e extensão, né? Então o violonista acabou criando uma série de recursos sonoros que compensaram essas precariedades que o instrumento tem, né? A expansão do violão, né, a técnica expandida mesmo, é uma técnica em que você consegue extrair sonoridades não só tradicionais, mas sonoridades não tradicionais, né? Então a expansão tem esse sentido, quando você faz um ruído numa corda, quando você percute o tampo, né? Bom, eu sou formado, né, eu fiz mestrado em interpretação musical, em performance, e fiz doutorado em composição, né? E como eu me especializei nessa história da música brasileira contemporânea, eu acabei, embora eu tenha feito muita coisa no Brasil, eu acabei sendo mais convidado para fora, para mostrar esse trabalho fora, né? Então eu cheguei a fazer turnês na Europa, na Suíça, Itália, esses lugares. E fui também para os Estados Unidos, cheguei a participar algumas vezes de um festival em Nova York que chama Manny's Guitar, e todas essas vezes foi para isso, foi para divulgar a música brasileira, né? Então a minha carreira assim, foi meio pé na estrada, né? Então para sempre divulgar esse trabalho, né? Bom, o meu trabalho de composição ele é um trabalho um pouco raro para mim, né? Mas eu sempre gostei muito de estar em cena. Eu já conheci o trabalho da Rocio Infante, num trabalho dela chamado Cabelos e Pensamentos ao Vento, em que é um trabalho em que ela se associou a um compositor que fez especialmente para ela. E
E quando a gente começou a fazer essas pesquisas, se relacionar e tudo, havia uma pesquisa de movimento e me surgiu a ideia de fazer uma composição, que eu chamei de DNA da Dança, né, que eu fiz dedicado a ela e tudo, que é uma peça de uma categoria musical que eu gosto muito, que é a questão da reiteração, né, que é muito comumente chamado como minimalismo, né, mas eu gosto de chamar de processo reiterativo, né, em que a Rocio fazia um trabalho num aquário, né, com água, e era muito legal esse negócio da ideia da água, do som e esse ciclo da água, né, e tal. Para mim, curiosa, porque eu acabei caindo num doutorado de composição, mas assim, processos criativos, ou seja, eu seria o cara que ia dar suporte para quem quer compor para violão, né, então não estava dentro das minhas obrigatoriedades ali do curso de composição eu fazer uma composição. Mas acabei fazendo algumas, fiz uma composição para orquestra, né? E daí que surgiram as composições do CD que eu falei, junto com o André Bujan, que chama 2012, né? E que está incluída o DNA da Dança para Rocio Infante, né? Os meus CDs, eles são 4 CDs solo, né? Na década de 90 e 97 eu gravei um que chama Nova Música Brasileira, em que eu já tinha um pouco esse pensamento de trabalhar um pouco a música vinda de camadas como Radamés Inhardt e Garoto, e compositores contemporâneos também, como Dino Krieger, Chico Mello, Jaime Zenamon. Eu me empolguei bastante com essa ideia da música contemporânea, e o segundo CD, que chama Desconstruída sob Encomenda, ele foi um CD de encomenda mesmo, em que eu selecionei 6 compositores, em que fizeram especialmente para esse CD as obras, né? Depois, em 2012, meu terceiro CD foi uma primeira aventura minha como compositor. Eu com o André Bujan, é um CD de produções próprias, né? E agora o CD, o Violão Expandido, é um CD que vem um pouco com aquela ideia do primeiro CD de trazer novidades, assim, sejam novidades da música híbrida, né, brasileira, até a mais radical experimentação. Então tem obras de percussão no tampo do instrumento, chama Percussion Study, e tem obras microtonais, né? Uma dessas obras que eu toquei aqui é a Microtonal, que é a peça da Clarice Assad, né, que chama Lullaby. É uma peça microtonal, né? Os meus CDs, eles traçam um panorama da minha pesquisa, né, em relação ao que você pode extrair de sonoridade desse instrumento, né? Olha, é muito curioso, porque mesmo eu tendo uma formação na música clássica, as inspirações minhas foram na música brasileira e não da música brasileira erudita, né? Eu ouvia muito Milton Nascimento, Clube da Esquina, ouvia muito Chico Buarque, e eu comecei a conhecer a música de grandes músicos instrumentais, como Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, né? Tanto é que esse repertório que está no Violão Expandido é um repertório híbrido, em que trabalha um pouco dessa espécie de composição que se inspira nesses compositores brasileiros instrumentais, né? Então, o Villa-Lobos, ele veio muito depois para mim, né? Que é o compositor de referencial brasileiro da música erudita, né? Eu creio que essa salada toda que eu experimentei, que na verdade é uma salada meio comum assim, do violonista brasileiro, que é diferente do pianista, diferente do violinista, até mesmo do cantor erudito. O violonista, ele meio que transita, né? Ele transita assim, tocando Johann Sebastian Bach, uma música europeia, Villa-Lobos, e tem esse trânsito na música instrumental brasileira. E aí eu descobri esse outro caminho, que era um caminho da música contemporânea. A música contemporânea para violão,
ela é muito atípica. O violão ele sempre foi um instrumento que ele contribuiu muito com a música contemporânea, com os compositores contemporâneos, né? Porque ele tem essa vida um pouco solta, né? Ou seja, os outros instrumentistas são um pouco relutantes assim, a enveredar na música contemporânea. Às vezes até não por má vontade, mas porque existe um repertório de música clássica para violino, para piano, que é enorme, né? E o violão, um pouco por essa escassez, ele foi atrás desses compositores que experimentavam, né? Então, aí ao longo da música erudita contemporânea, então Stravinsky compôs para violão, Luciano Berio compôs para violão, né? Messiaen, uma série de compositores. Aqui no Brasil, Marius Nobre, isso estou falando já dos compositores da geração pós-Villa-Lobos, né? Marius Nobre, Dino Krieger, Ricardo Takuchan, eles aventuraram no instrumento, né? Esse instrumento em que é um instrumento que você extrai sonoridades não convencionais, né? Por isso que eu chamo esse último CD de violão expandido, porque a expansão é essa expansão do som do violão, uma sonoridade não tradicional, né? Bom, no caso da música popular brasileira, ela foi um porta-voz para mim, né? No caso das canções, né? O que elas diziam em termos de posicionamento político até, né? Porque o violão, é curioso porque o violão ele é um instrumento que vem de camadas populares diferentes, né? Então, ele traz um pouco essa carga um pouco mais... reivindicatória, né, da sua condição de instrumento popular, né? Então, até mesmo nas composições que são mais ácidas, assim, no ponto de vista do avanço, né, e da expansão, a gente vai ver um pouco disso, do instrumento, né, dele como um instrumento autônomo na música erudita, né? Para mim é um responsório assim mesmo, né, das minhas angústias, das minhas alegrias, das minhas, né? A música, atualmente eu gosto muito de fazer música, de tocar, né? Porque o universo sonoro atualmente ele é um pouco diferente, né? A gente tem muita fonte sonora, tem muita sonoridade assim transiente, que a gente costuma dizer, né? A gente antigamente tinha essa coisa de a gente parar em casa para... É curioso porque eu sou da época que tinha que esperar o homem da Kombi do vinil, né? Então chegava aquele homem da Kombi do vinil para... tem o último disco do Caetano, o último disco do Milton, né, e tal. Então era esperado aquele objeto, né, para você colocar numa vitrola, numa radiola, né, para daí você ouvir. Hoje em dia não, hoje em dia a música ela te invade assim, em todo lugar que você vai, né? Você vai no restaurante, vai no ônibus, vai no táxi, vai no aplicativo, né? Qualquer coisa, você tem uma enxurrada de sonoridade, né? Então, eu atualmente tenho dado preferência para ouvir a música ao vivo, né? Para ir ver a pessoa tocar, que é um ambiente assim, que daí eu espero aquilo que eu
que eu vou ouvir, né? E tem ainda as questões de improvisação que não estão imprimidas no objeto de gravação, né? Então eu dou mais preferência para isso atualmente, do que a música tem sentido para mim, assim. Para mim todos os momentos são marcantes, assim, incluindo desde concertos, sei lá, no interior do estado do Paraná, concerto em Petrópolis, já toquei até em Petrópolis, no Teatro Dom Pedro. E é lógico que tem essas questões que é o reconhecimento, né? De você estar fazendo esse trabalho e de repente de lá de fora, de longe, te convidam, né? Então de repente eu me vi assim, indo mostrar a música brasileira, indo mostrar meu trabalho lá na Noruega, né? Na Finlândia. Então isso é gostoso, né? Esse negócio do músico pé na estrada, né? Então para mim todos os momentos são marcantes, né? Todos os dias eu tenho que estar com o instrumento, mas eu já digo que é uma obsessão, assim. É uma terapia. Ou seja, sem o instrumento, diariamente, a gente parece que não sobrevive, né? Então, quanto tempo você toca por dia? Sei lá, a hora que eu não estou almoçando, que eu não estou escovando o dente e que eu não estou dormindo, eu estou com o instrumento, né? Então ele é um companheiro. Eu nem digo que é disciplina, na verdade ele é até meio indisciplina, né? Interdisciplina, né? Porque você passa um pouco do tempo, né? Você passa extrapola às vezes, né? Porque acaba virando realmente uma espécie de obsessãozinha boa, né? O instrumento. Eu acho que trouxe vários questionamentos, várias reflexões, né? A música, principalmente essa minha área, né? Que é uma série um repertório de canções sem palavras, né? A gente fica internamente refletindo que mensagem você passa, né? Nessa questão do manuseio, né, e da disciplina, né, em você conseguir realizar uma obra pensada, né? Então eu acho que isso é interessante na reflexão pessoal, né? Às vezes eu me pego assim e falei, meu Deus, mas como é que eu consigo fazer isso, né? Tipo, é uma coisa aparentemente simples, né, mas que é curioso, né? Às vezes essa habilidade humana, as mãos, né? Ela traz realmente essa reflexão, né? De que não era só ali os primatas, os primevos, né? De pegar o alimento, né? E tal. É também aquela necessidade de pegar alguma coisa e fazer um som com as mãos, né? Então, esse manuseio, é interessante, né? Ele é reflexivo mesmo. O que mais me emociona é a relação humana, né? A relação com as pessoas, antes, durante e depois, né? A conversa depois. Porque acho que sem o interlocutor, né? Sem a comunicação, né? Você está comunicando, né? Mesmo que o teu código não seja a palavra, ou não seja, você tem uma comunicação ali com as pessoas, né? E isso realmente me emociona bastante. A gente tem uma inquietação, né? De estar sempre querendo fazer uma outra coisa. Eu estava terminando esse CD, eu já estou pensando no outro repertório, já estou pensando numa outra ideia, né? Que é uma expansão da ideia, né? E tal. Eu acho que isso que é bacana de passar, né? O artista ele tem um pouco isso, né? Essa inquietação, né? A gente não quer só um chão sólido, né?
de realizações, assim. A gente também quer voar um pouco às vezes, né? O futuro é é a próxima nota, né? O próximo compasso, né? A próxima música, né? Então, na verdade, é seguir o mesmo processo, né? Com prazer, com carinho, né? Com vontade, né? E ter sempre as pessoas do lado, ter sempre essa conversa, né? Acho que o futuro, ele realmente talvez não possa ser pensado se você não pensar realmente o presente, né? Você está aqui agora, né? E que você quer fazer bem, com carinho e mostrar para as pessoas com paixão, né?